Oi, gente, hoje eu tô aqui. Não vim cantar, não vim dar dica. Não, isso querendo ou não é uma dica, mas é uma dica diferente. É uma dica de uma observação que eu fiz enquanto eu tava conversando com um conhecido meu. E eu queria repassar isso pra vocês porque eu acho muito importante. E é uma coisa simples do nosso dia a dia que a gente às vezes não faz e que isso faz toda a diferença se a gente fizer. Eu tava conversando sobre realismo, positivismo e sobre fé, né? Porque, querendo ou não, o positivismo ele é uma forma de fé. Então, a gente precisa ser um pouquinho, ou direto ao ponto, né? A gente às vezes é muito realista com as coisas e isso acaba nos prejudicando. Porque a gente acaba às vezes vendo uma coisa negativa, não vai dar certo, mas vai dar certo de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua positividade, sabe? E muitas vezes o realismo, né, ele leva a gente, às vezes a nossa realidade, ela nos prende, ela nos para se a gente só ficar focando nela e não focar numa possibilidade daquilo dali, que aparentemente é super real, que, tipo, aparentemente vai dar errado, não dê certo, entendeu? A gente foca muito nisso e acaba passando desapercebido. Às vezes a gente já sabe disso, que se a gente pensar positivo vai dar certo, né? Tem chances de dar certo. Mas a gente acaba vivendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a gente acaba deixando isso de lado, né? E eu acho que ser positivo também é ligado à fé. A gente só muda a nossa realidade quando a gente também tem fé, entendeu? Porque a fé, ela leva a gente a crer numa coisa que já não tá mais no nosso controle, já não tá mais ali na nossa realidade. A gente tá vendo aquilo, parece que vai dar errado, a gente tá na nossa realidade, tipo assim, com toda certeza, tudo tá mostrando que vai dar errado. Mas só da gente ter uma atitude de fé, de pensar positivo, de ver que aquilo dali tá além do nosso alcance, aquilo dali tem chance de mudar, tem chance de dar certo. E dentro da gente também muda, o nosso interior também muda. É isso que meu amigo, ele até comentou, ele falou: Luiz, eu não tinha parado pra reparar, depois daquilo que você me falou, que eu era muito realista, que eu não pensava positivo, eu parei pra reparar e parei pra tentar mudar isso dentro de mim e, poxa, eu já vi uma pequena diferença, sabe? Então eu fico muito feliz, cara, de ouvir, eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Eu também já tinha até esquecido desse assunto que a gente tinha conversado, e aí ele chegou pra mim, me mandou um áudio hoje mesmo, tipo, há pouquinho tempo atrás, hoje é dia 9, né, e eu falei assim, cara, já é uma coisa que eu preciso passar isso pras pessoas, porque é uma coisa tão simples do nosso dia a dia que a gente já sabe, mas só que às vezes a gente não pratica, e isso é realmente uma prática, porque às vezes a gente tá tão acostumado a ver aquilo e acreditar naquilo que tá se mostrando pra gente, que a gente acaba acreditando, né? E a gente acaba perdendo essa fé, perdendo essa positividade. Então, isso é uma prática, isso é um treinamento que a gente vai obtendo conforme a gente for passando pelas nossas coisas, pelas dificuldades e filtrando, né, o que é bom, o que é ruim. E eu falei pra ele assim, porque ele falou assim, pô, uma outra pessoa disse a mesma coisa, porque eu sou sincera, né, gente? Quando eu tenho que falar, quando eu tenho que observar alguma coisa, eu falo e eu falei pra ele, cara, tu é muito realista, tu tem que ser mais positivo e tal, né? Pô, não seja negativo. Também tem isso, né, ser realista e ser negativo. Às vezes os dois andam, tipo, muito juntinhos ali. Mas, enfim, eu prefiro tratar como um realismo porque assim, enfim. E aí ele falou que ouviu isso de outra pessoa e que ele parou pra refletir mais a fundo. Eu falei, caraca, brinquei até com ele. Eu falei, caraca, tu não ouviu de primeira quando eu falei? Pô, você podia ter me ouvido logo de primeira e não depois quando essa segunda pessoa falou. Até brinquei com ele, mas ele também tá certo. E esse é outro ponto que eu quero puxar, sabe? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que parecem que são nossas amigas, parece que dão um conselho pra gente, e a princípio aquele conselho é bom, né? Aquele toque é bom, mas só que elas por trás estão torcendo contra, e às vezes isso não adianta ela dar o conselho bom, porque isso tudo tá no ar, gente, tá no ambiente, tá no mundo espiritual. Aí eu vou puxando pra uma coisa que eu acredito, né? No caminho que eu tenho andado até aqui no Evangelho. Que a gente tem que filtrar coisas. Minha mãe sempre me ensinou isso, na igreja também me ensinam isso. Eu falei até pra ele assim, pô, de mim você não precisa, porque tudo que eu vou falar pra você vai ser pro seu bem, porque eu sou assim, entendeu? Mas tem gente que não é assim, entendeu? Eu falei pra ele, eu sou assim até com pessoas que eu acabei de conhecer. O que eu acho bom pra mim, eu vou querer transmitir, igual eu tô fazendo agora pra vocês, entendeu? Mas ele foi certo de escutar uma segunda opinião e tal, e é isso que nós temos que fazer sempre, entendeu?
E, enfim, então ele escutou, ele disse que por dentro dele isso já mudou, sabe? Eu falei pra ele falou que foi um pouco só, mas então ele vai chegar a um ponto que ele vai ver nitidamente essa diferença. E ele vai pensar assim, caraca, imagina se eu tivesse com aquela mentalidade, né? Metanoia, que eu aprendo também no Evangelho. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. A metanoia é justamente isso, a mudança de mentalidade que a gente precisa, às vezes, que é necessário e que transforma o nosso dia a dia, nosso cotidiano, gente. É uma coisa simples, como eu já disse, mas a gente realmente, às vezes, não faz. Eu falo isso até pra mim também, entendeu? Então, é isso que eu queria deixar pra vocês, porque eu já falei demais, né? E eu queria frisar também, tenham fé, cara. A fé é uma coisa sobrenatural e Deus tá ali na fé. Às vezes, só esse ato de fé que a gente tem já muda tudo, cara. Porque, pelo meu aprendizado também, existe o nosso mundo natural e existe o mundo espiritual. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual para depois acontecer no mundo natural aqui na Terra. E muitas vezes as coisas estão travadas lá em cima, né? No ambiente, o ambiente está negativo por causa da gente mesmo. Porque a gente aceita a realidade que a gente está vivendo. A gente aceita aquele momento, mas isso a gente não pode deixar acontecer. Sabe? A gente tem que despertar, a gente tem que acordar e declarar coisas positivas, sabe? Mesmo que na sua mente venha algo negativo, você declara o contrário do que tá vindo na sua mente. Eu aprendi na Nova Vida, né? Na Igreja Nova Vida, eu fui 10 anos nessa igreja, 9 anos, que pra cada... O meu antigo pastor, né? O pastor Cléo Holanda, ele além de pastor, ele é psicólogo, né? Ele é formado. E foi a primeira vez que eu tinha ouvido isso, sabe? Para cada um pensamento negativo, nós temos que substituir por 3 positivos. Para você ver o peso que tem um pensamento negativo, né? Um pensamento realista, né? Realista demais. Então, é tão forte isso, mas é que a gente acaba não percebendo, sabe? Olha o que um pensamento negativo faz com a gente, faz com o ambiente. Tem que substituir por 3 positivos. Olha isso, né? E isso é um aprendizado muito legal e que vai fazer muita diferença pra vocês. Eu fiquei muito feliz quando ele me deu esse feedback. E eu quero que vocês também treinem isso, pratiquem isso. E eu também tô seguindo aí nesse plano, nessa fé. E atualmente eu tô na Igreja Academia da Fé, né? O nome já diz, da Academia da Fé. E eu aprendo muito, sabe? Com os meus líderes, o pastor Elinho, o pastor Carlinhos, líder dos jovens, a exercitar essa fé. Lá a gente aprende muito isso, sabe? Então, quando a gente passa pelas situações que a gente vai vendo, caramba, a gente vai lembrando do que foi falado, do que foi dito, sabe? Então, é isso, gente. Eu amo vocês, eu espero ter agregado na vida de vocês. Mudem a realidade através dos pensamentos positivos, através de declarações positivas, porque tudo que a gente declara, a gente joga, né, no ar assim, faz efeito. Então, é isso, um beijo, espero que vocês gostem. Aproveitei também pra estrear meu louro aqui, né, postar coisa nova pra vocês. E é isso. E espero que vocês me deem o feedback depois. E me digam o que vocês acham sobre isso. É isso, só tenho a agradecer a Deus pela criação que eu tive nesse evangelho, nesse caminho, com essas coisas. Se vocês quiserem saber mais também, podem falar comigo no direct. Qualquer coisa que vocês precisarem, dúvidas a respeito disso, né? Do mundo espiritual, de positividade, de negatividade, o que influencia, o que não influencia. E perguntem, falem. Os meus amigos que já me conhecem bastante sabem que eu sou sincerona, vou continuar sendo, porque no final das contas é bom isso, mas é aquilo, né, gente? Vamos também filtrar as coisas que as pessoas falam pra gente, tá bom? Um beijo!